Eu vim para cá, para Cascavel, 1960. Então, foi quando eu vim para cá. Daí, ficamos no Cascavel Velho ali, direto ali no Cascavel Velho. Então, a cidade não tinha nada naquele tempo, né? Então, daí moramos bastante ano ali. Daí depois cresci ali. Meu marido veio de Santa Catarina, se conhecemos com 1964 nós se casamos e estamos aqui até hoje. E quando a senhora veio com a família? Vim com meu pai e minha mãe. Eles vieram para cá por quê? Qual que era a ideia? Vieram trabalhar para cá. Vieram trabalhar. E como é que era o cenário da cidade quando a senhora chegou? Ixi, aqui não tinha nada quase. Então, o cartório civil era entre a Paraná com a Avenida Brasil, tudo de madeira, tudo ali, tudo. A Pernambucana tinha também, era casinha de madeira, tudo. Então, a gente vinha do Cascavel Velho aqui na Praça do Imigrante fazer compra. Que não tinha mercado, não tinha nada, né, naquele tempo. Então, foi assim a vida da gente, tinha que vir a pé de lá. Eu trabalhava, comecei a trabalhar doméstica daí, né? Então, daí, assim foi a vida. Todos os meus filhos, eu me casei aqui, todos os meus filhos nasceram aqui. Eu tenho 7 filhos, 3 filhos homens e 4 filhas mulheres. O meu neném tem 45 anos. Eu nasci em Cascavel, a minha infância foi lá no Cascavel Velho, porque eu nasci lá, né? Daí tinha a farinheira, Safrai de Bonato, o dono da farinheira era o meu padrinho. Padrinho, agora porque ele tá vivo ainda. Andava a pé de lá, andava no Tourist Park para vir estudar, ali onde que é a Carelli. E daí, assim, quando eu voltava da escola a pé, com fome, ia lá na farinheira, pegar os biju que estavam fazendo, os funcionários tentavam me tirar de lá, daí o padrinho vinha e falava, não, deixa ela levar. Daí eu ia comendo biju até em casa, né? Então tinha um rio, daí tinha um bote, né, um barco, que falava o bote, que era um barco de madeira, tinha o potreiro que a gente brincava, então a infância foi ali. Na época tinha o Irani do outro lado da BR, que era tipo uma mercearia, era o início do Irani, né, era ali. Eu lembro da infância, toda aquela região ali, né. Ia a pé, pacotinho de plástico, certo? Assim, um caderninho, um lápis, eu tenho que usar até o último toquinho para gastar, não podia ficar, não é que nem hoje em dia, né? Que tem canetinha, que tem mais coisas assim, mas antigamente não. Até o último toquinho do lápis, um caderno, muitas vezes tinha que apagar para reescrever, porque não tinha caderno de matemática, era só um único caderno, não era separado matéria que nem tem hoje. A professora era só uma também, né? Agora não, modernizou cada matéria, uma professora, né? Hoje está mais evoluído, né? Mas na nossa época foi muito difícil, certo? Muitas vezes não tinha merenda para levar, comia lá no colégio, né? E quando tinha também, porque muitas vezes não tinha aquela comidinha lá no colégio, né? Então, era difícil, tipo... Eu sempre tive preguiça de estudar, mas tinha que ir, né? Digamos que ia na escola para comer a merenda, brincando assim, né? Mas era bom. E eu, no decorrer dos anos também, eu fui presidente PM de uma escola Mili Galaface, né? Aqui em Cascavel. Fiz parte do programa de rádio já, né? Gosto de contar piada. E a minha vida é aqui, certo? Eu, quando... Na adolescência ainda, antigamente não tinha esse negócio que criança não podia trabalhar. Então, assim, mesmo quando a gente era menina, 12, 13 anos, trabalhava de babá na casa dos outros. Os pais achavam emprego, certo? E trabalhei de babá, né? No passar dos anos também, daí trabalhei em casa de família, tipo, como empregada, não só como babá, né? Eu trabalhei bastante tempo, né? Então, se fosse trabalhar hoje, eu tenho boas referências, porque eu trabalhei com pioneiros, né? Pessoas conhecidas aqui na cidade também. Hoje, não. Hoje eu trabalho para mim mesma, né? E sou meio trambiqueira que os outros. Faço trabalho honesto, não tinha nada que ninguém, mas eu me considero uma guerreira, uma batalhadora. E essa herança que eu tenho, tá aqui, ó. Tudo que ela me ensinou, certo? Eu ponho em prática. Tem uma pessoa que eu admiro, minha mãe, certo? Meu pai. Olha... Com a idade que eles têm, eles nunca compraram a prazo, nunca foi um cobrador. Porque antigamente o cobrador ia no portão cobrar, certo? Eles nunca passamos por esse vexame, porque meu pai, minha mãe sempre, ó, se fosse por eles, ninguém dos filhos fazia dívida.
certo? É só assim, meu pai é daquele tipo, não tem dinheiro, não compra. Mas se fosse assim, contar por eles, hoje em dia as empresas não existiam, falia, né? Porque dinheiro mesmo tá difícil, né? Mas era assim, uma boa herança que nós temos dos pais, certo? Batalhador, o pai, né? O pai trabalhou na olaria que tinha lá na entrada do Cascavel Velho. Eu lembro a infância ele lá. Daí era só mato, onde tem o jardim ali, ó. Do lado do Cascavel Velho tem o Nova Itália e tal. Então ali era mata, eles plantavam, certo? Ali. E daí, claro, a gente tinha que ir pra roça, né? Aí eu dava nó de vez em quando, sabe? Eu subia nas árvores, catar riticum. Aí quando o pai chegava, eu descia da árvore, ia trabalhar. Muitas vezes eu jogava enxar, não sabia nem onde estava. E assim foi minha infância, naquela região ali, certo? Olhando a trajetória, agora ouvindo a mãe falar, dá orgulho. Dá orgulho, sim. Porque, olha, todo mundo é honesto, certo? Todo mundo batalhou. E, digamos, tivemos uma infância assim, trabalhando. Né? Tipo, meu pai pegava empreita de soja, de passar carpideira, certo? E nós sempre batalhando, certo? E assim que nós temos um histórico de batalha, né? Dona Brasil, A gente que tinha que fazer compra, tinha que ir longe, né? Os trabalhos eram pesados naquele tempo, né? Então a gente tinha que enfrentar, né? Então, quando eu era com meu pai trabalhava em serraria, cortava pinheiro, cortava tora, né? Então a gente tinha que ajudar ele, porque eu era em duas irmãs, né? Só eu e mais um, então daí tinha que ajudar o pai, até descascar pinheiro pra... Então foi assim a vida. e de onde que a família da senhora veio? E se vocês já tinham casa aqui, quando chegaram, já sabiam onde é que iam ficar, teve que construir, como é que foi? Quando nós viemos de lá, o meu pai veio para trabalhar numa serraria, daí tinha casa da serraria, né, para a gente morar, né? Então daí foi assim que, daí fomos trabalhando, até que, como diz, fomos crescendo, até que apareceu meu marido, daí casamos, então, só que o dia do nosso casamento, no nosso noivado, aquele tempo era os pais, então daí meu marido falou assim, ó, a partir de hoje eu acho que eu mando um pouco no você. Você nunca vai comprar fiado nos botecos. Nunca. Se teu pai não tiver dinheiro, você não tiver dinheiro, peça para mim que eu arrumo para você. Então nunca foi de comprar uma caixa de fósforo. Então toda a vida tivemos casa depois de casado, tudo, mas é tudo ali. E até hoje, está com 85 anos ele já fez, e ensinou os filhos também. Nós não deixávamos nossos filhos brincar com criança de ninguém. O meu marido falava, vocês são bastante, brinquem no pátio. Porque cada um tem um estilo, né? Cada um tem uma educação. Ele falou, fiquem, vocês são bastante, então brincam todos juntos aqui, porque cada um, graças a Deus, são 7 filhos, 3 filhos e 4 meninas, mas graças a Deus tudo ali. E também souberam criar os filhos deles, que eu tenho 7 netos homens, graças a Deus tudo, como diz, empregado, tudo tem sua... Não tem um drogado, um ladrão, não tem nada, graças a Deus, né? Então, a nossa vida é assim. A gente leva ali, eu e meu marido, como eu disse, estamos agora, dia 28, faz 60 anos de casado. Ele não toma comprimido para nada. Então, tá, é assim, só não é de sair de casa. E a senhora, de onde é que veio a família da senhora e de onde é que veio do teu esposo? Eu viemos lá de Virmonte, eu nasci em Campo Largo, daí viemos lá de Virmonte, né? Então, quando nós viemos de Virmonte, eu estava completando 10 anos de idade. Nós viemos para Campo Bonito. Só que nós viemos a pé de lá, era descalço de a pé, de lá de Virmonte a Campo Bonito. Gastamos 3 dias e noite. Aonde dava fome, no Arthur da Estrada, a gente fazia um fogo, fazia uma comida. Nós éramos 6 pessoas com 3 cavalos. Um levava roupa e coberta, outro levava comida e panela, e nós a pezinho. Foi assim. Até que depois meu pai foi ficando, daí viemos para Cascavel, né? Então daí assim, foi pegando emprego e se virando daí. Mas estamos, graças a Deus, foi assim. E a senhora casou aqui, onde é que a senhora casou? A senhora lembra como é que foi? Nós viemos de lá, casamos no civil, que era o cartório ali embaixo. Casamos ali e voltamos para casa. Ele voltou a trabalhar e eu fui fazer almoço em casa. Nós viemos aquele tempo de caminhão, que o meu padrinho era
Lorival Pacheco, que era dono da pedreira, da olaria, né, Pacheco, né, que hoje ele morreu faz uns 3 meses que ele morreu lá em Santa Catarina. Então foi assim a nossa vida, né. Então depois quando eu casei, meu marido trabalhava na olaria e meu pai na serraria, né, então daí construímos casa, tem até todas essas fotos da casa aqui. Então, acho que tem lá no Centro Cultural que esse tempo, a Silvia já entrevistou nós, né? Então tem lá, né? Então, foi assim a nossa vida. E, Nilza, a dona Brasília pode responder também, como é que vocês lembram da vizinhança? As pessoas tinham isso de ajudar um ao outro, ou eram mais individualistas? Como é que eram as pessoas ali ao redor de vocês? As vizinhas eram companheiros, né? Era de se ajudar, não é que nem hoje em dia. Tem vizinhos hoje em dia que nem cumprimenta, né? E a gente sempre foi comunicativa, eu aprendi esse lado, a mãe é comunicativa, fazia amizade com facilidade. No bairro onde ela mora, ela é conhecida ali, certo? Todo mundo conhece a dona Brasília ali, né? Então, a mãe é conhecida, conversa com todo mundo, igual eu, também sou bastante popular, certo? Eu converso bastante, eu tenho meu grupo de fazer animação, de distrair o povo que está desanimado, certo? Eu tenho bastante fé em Deus, eu sempre incentivo as pessoas a não desanimar, certo? E essa é a minha luta, certo? E quando você era mocinha aqui na cidade, onde é que as pessoas se encontravam? Tinha alguma festinha? As pessoas se encontravam na igreja? Onde é que elas se encontravam? Se encontravam na igreja, certo? Daí, tipo, as festinhas eram em colégio, as danças eram em colégio, certo? Daí, na época da música lenta, daí mais que uma música já fechava o olho, dava aquele clima, certo? Mas eu não vivi muito essa parte, certo? Porque quando cuidava, o pai já estava lá esperando para buscar, né? Então nós tivemos assim, sabe? Aquela cautela, respeitar os maridos, e casamento é para sempre, certo? Eu, infelizmente, Deus levou meu companheiro, fiquei viúva, né? Mas estou continuando, certo? Não, tipo assim, não dou motivo para me difamar, certo? Se eu quiser falar de mim, só as partes boas, certo? Porque eu prezo muito a educação que eu tive, certo? O orgulho que eu tenho da minha mãe, do meu pai. A gente quase perdeu ela final de ano, certo? E é uma vitória, ela está aí com nós ainda, guerreando. É uma pessoa que 5 horas da manhã, sempre na roça, batalhando, né? E quando ela foi até transferida à cidade, ela infartou, né, mais que uma vez, né? E tá aí, ó. E daí ainda dá terror, certo? Ela tem que se cuidar. Quando eu vi ela tá lá conversando com os vizinhos, ela vai no mercado e faz os donos do mercado levar ela para casa, tá desse jeito, né? A amizade que ela tem. E Nilza, você até hoje gosta muito de dançar. Como é que faz para manter o alto astral, assim? Você é uma pessoa muito pra cima. Aí se vem um pouco de tristeza, eu já jogo pra fora. Porque a pessoa que fica sofrendo problema, ela atrai. Parece que é a mesma coisa estar com frio, tu tá num lugar que tá todo mundo de casaco e a pessoa não colocar o casaco, ela vai estar com frio. Então tem que usar toda aquela energia. Eu não posso, não consigo para reagir, eu consigo, eu posso, e assim que eu vivo, certo? Então, quando eu quero ficar triste com um problema, eu choro, se tiver necessidade, mas daqui a pouco não. Eu sou forte, eu sou guerreira, eu vou batalhar, e assim que eu, né, quando eu fiquei viúva, foi recomeçar a minha vida, saí da minha casa, fui pagar aluguel, fui recomeçar, porque não era mais a mesma coisa morar no quintal que a família, junto com a família, os familiares do meu esposo, sem ele estar lá, entendeu? Daí tive um monte de problema de saúde, fui recomeçar a trabalhar, né? Fui trabalhar, ajudar a fazer lanche no lanche que o meu irmão tinha do lado do Seonc, né? Trabalhei numa lanchonete, um restaurante lá do Policlínica. Comecei de ajudante, daqui a pouco já estava ajudando no buffet, né? E hoje dá até aula de dança. Aí eu dou. Nos bailes eu não vou, mas aqui em casa, final de semana, eu danço, certo? Eu danço meus flashback ali. E eu não quero saber, certo, se eu estou dançando o passo certo ou errado. O importante é eu estar dançando, certo? Né? Eu não vivo a minha vida para agradar os outros, certo? Eu tenho meu estilo de se vestir, a forma de eu agir, certo? E é isso que eu aprendi. Porque a vida é uma escola pra gente, né? E estamos nessa, né? Dona
Brasília. Queria saber da senhora, vocês falaram da vizinhança, que tinha vocês eram unidos, assim, as pessoas se ajudavam, mas também a senhora chegou a presenciar, na época que chegou, alguma coisa relacionada a conflito de terra, jagunço? Tinha alguma coisa nesse sentido, nessa região? Até não. Até era tranquilo sobre isso, né? Então a gente sempre morou ali no Cascavel Velho, né? Então até muitos anos moramos ali, até que nasceu minha última filha, nasceu ali, né? Então, mas tudo bem, a vizinhança tudo bem, a gente se dava muito bem com a família dos dois lados, né? Então, mas tudo bem. E a turma implicava sempre, até lá na Silva, o dia do café que eu vim ali no Centro Cultural, falando que o Rio Cascavel é o Rio do Lago. Eu falei, não. É engano de quem fala que o Rio Cascavel é o Rio do Lago, porque não é. O Rio do Lago, do Cascavel, nasce lá onde tem aquele viaduto do Lindo Periolo lá. Ali dele desce por detrás ali, né? Então a gente morou sempre costeando aquele rio ali na serraria e depois no outro lado da olaria, né? Até que daí meu marido comprou terreno, construiu casa, tudo, então daí a gente sempre estava ali morando, né? Então, que o Rio Cascavel se encontra com o lago cá embaixo, bem embaixo lá, né? Então lá em cima tinha uma fábrica de, assim, serraria, do Sarol, tinha móveis conforto, tinha chácara Pedro Esbardella, então tudo costeando o Rio Cascavel ali, né? Então daí tinha a olaria, que é onde meu pai trabalhava, a serraria, da onde meu marido trabalhava, que era de um lado da rua era a serraria, do outro lado era a olaria, né? Então ali que a gente se conheceu com meu marido e casamos, 60 anos já de casado, e estamos aqui. Criamos 7 filhos, graças a Deus, não deram problema para nós, né? E a senhora que acompanhou ali desde que chegou aqui, vê a cidade como é que era antes e vê ela agora, qual que é o sentimento que a senhora tem? Nossa, é muita alegria pra gente, né? Porque, como eu disse, que eu cresci junto com a cidade aqui, né? Que quando a gente mudou ali, não tinha nada, só tinha essa serraria e daí depois montaram a olaria. Então a cidade era, nossa, aqui onde tem o moinho, aqui era o cemitério central, né? Naquele tempo eles puxavam, tiravam os ossos para levar lá para aquele, punhavam num balaio e levavam nas costas para lá, porque não tinha carro para levar os ossinhos dos mortos ali. Então a gente viu a cidade crescer, que é uma maravilha. E, graças a Deus está muito bem, a gente está tranquilo, estamos com saúde. Então meu marido está com 85 anos, já fez, não toma comprimido para nada, nada. Então, e nunca teve vício nenhum também. Sempre ele falou, eu tenho que criar meus filhos sem vício, né? Nunca, nem para tomar chimarrão. Vício nunca teve de nada. Então, é um orgulho, né? É. Um orgulho, nossa cidade cresceu, tem muita gente de outra cidade vindo. Ela está enorme, cada dia crescendo mais, né? Para quem já viu também a época da Sambra, meu pai foi guarda lá, né? Meu pai foi guarda noturno na Sambra. A gente passava ali, via ele lá, o dia de geada, de frio, trabalhando, né? E hoje, olha o tamanho da nossa cidade, é um orgulho, né? E eu sempre brinco, que eu sou cobra nascida e criada aqui mesmo. Mais progresso, mais vitória, né? Porque do jeito que está crescendo, né? Vale a pena ser cascavelense, né? Porque você vê muita gente que não dava valor para a cidade, achava que não tinha muita prosperidade hoje. Olha, tem uma amiga que vendeu uma casa aqui e foi-se embora. Ela fala, olha, daria tudo. Ela tem 3 casas em Curitiba. Se ela vender lá, ela não paga a casa que ela deixou aqui, que era no centro, que hoje vale muito mais, né? Você vê como que evoluiu, né? Eu diria que as pessoas, como diz, a educação hoje não é, falam que vai na aula para a educação dos filhos, não é a educação dos filhos, é os pais que tem que levar, né? Que nem nós corrigimos esses nossos aqui, né? A gente criou eles assim, com 12 anos já estavam trabalhando fora aquele tempo, né? Então, a gente vê a cidade crescer, está crescendo bonito, e a família tem que, como diz, os pais saber corrigir os filhos para não dar bagunça, que graças a Deus nunca tive
como diz, assim, um desgosto com a família, né? Com essa turma. Só tem uma que mora agora em Rondônia, mas está tudo aqui. Então está tudo em Cascavel, tudo casado, tudo com netos aqui em Cascavel. Então é muito bom. A gente vê a cidade crescer do jeito que cresceu, né? Então, graças a Deus, né? Então, a gente fica muito feliz. E as pessoas antigas, que era vizinha da gente do Cascavel Velho, quase todo já foi, né? Então, tá sobrando eu e meu marido, que são mais teimosos. Eu quero agradecer vocês por contar essas histórias, contar a vida de vocês. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar também, Nilza? A mensagem é para o povo continuar guerreando, sendo feliz, vivendo o dia de hoje, todo mundo. A cidade favorece muito, certo? Tem pessoas que vão para outro país para quê? Trabalhar de noite e de dia, se pode trabalhar aqui, né? E para a pessoa não desistir, porque aqui ainda tem muita prosperidade, vai ter muitas vitórias para quem está aqui. E é um orgulho, né, de estar aqui. E assim, hoje em dia, que nem você falou a respeito das crianças, da educação, hoje em dia as crianças são inteligentes, não precisa bater, saber conversar, né? Porque a gente, assim, nós não apanhávamos. A mãe ameaçava, xingava, mas chegou a última hora, eu parava, certo? E a gente foi acostumado, tipo assim, fazia uma bacia, eles faziam uma bacia, na época não existia garfo, era colher, cheio de colher e volta. Sentava ali no chão, todo mundo comia e ninguém brigava. Hoje em dia, ó, os pais cometem só um pequeno erro, acho, por excesso de amor. Tudo que os filhos pedem, eles dão. Vão comprar uma coisa numa loja, supermercado, tudo que os filhos querem, eles dão. Os pais têm que dar o que eles podem. Vai dar um presente para o filho, compra o que ele pode, não o que o filho exige. Porque 2, 3 dias depois o brinquedo está jogado de lado e os pais estão lá cheios de conta. Aprender a valorizar, né? Uhum. É isso, meninas. Eu tenho uma foto aqui, até trouxe aqui, dela com 1 ano e 4 meses. A casa que nós construímos quando casamos, então daí trouxe a foto ali, ela com 1 ano e 4 meses, eu com outra com 15 dias no braço e a outra com 2 anos e pouco. Era uma escadinha. Era 1 ano e 4 meses de diferença. Eu trouxe a foto aqui da casa, primeira casa que nós construímos em Cascavel, ainda tá inteira a casa lá no Cascavel Velho. Legal, Tá inteira a casa lá. Então, a gente, perto da farinheira São Raimundo, que era os donos da farinheira São Raimundo, são padrinhos de batismo dela ali. Então, daí tá ali a foto. Quer ver? Sim, por favor. Vou buscar.